paz do Senhor para todos os irmãos. Deus abençoa quem vos saúda, a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Amém? Deus abençoa meus irmãos que estão aí já para o ensinamento bíblico. Nossa irmã Lília, Deus abençoa a Liliane, irmã Silvia, Fábio, Jax, irmã Andréia, nossa irmã Graça, nossa irmã Rosângela, nossa irmã Maria da Cruz, Vanusa, nossa irmã Mariazinha, Carla e Kleber, Rose Reis, a Mariazinha, a primeira vez que eu estou vendo a irmã aqui, Roberto Carlos, Fabrícia, Mauro Sérgio, Adri, Fabiano Santos, Deus abençoa, sumido, nossa irmã Mária, Antônio Carlos, Lica Cunha, Roseli, nosso irmão Carlos Pereira, Joselis, Maria Cícera, Deus abençoe Lourdes Aguiar, Rosângela Savério, Fernanda, Francisco, Samara, José Moreira, irmã Edith, Pai do Senhor, irmã Edith, Guilhermina, Jó Santos, Nath, Rosana, Sandra, Ilka, Nair Barros, Patrícia Pereira. Tem uns irmãos que sempre está presente, né? Esses irmãos não faltam em nenhum culto. Mary Weber, Danila, Samária, Ailda, Marcela, Carlos Augusto, Lívia Precioso, Paz do Senhor, Wellington, Elza Custódio, Ju Pelegrino, Mauricélia, Wellington, Bárbara, graças a Deus, irmãos aí são bem assíduos, né, no culto, que bênção. Juliana Brito, Maria do Carmo, Deus abençoa. Vamos louvar o Senhor, né, meus irmãos, amém? Eliseu Inácio, paz do Senhor, Deus abençoa. Francisco Lima, Vanete, amém. Maria Leidiane, Deus abençoa vocês, amém? Irmã Rita. Vamos começar o nosso culto, né, irmãos? Deixa eu ver aqui. Pregadores de rosa, amém? Pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa um caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus tem um valor, elas têm. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus tem um valor, ela tem. Oh, glória! Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas,
pregador de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Oh glória! Tu que pregaste as rosas, olha aí, pregador de rosa, eu não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. É o que acontece. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba o quê? Acaba encontrando dores e os espinhos não tem. Vamos lá! Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Vamos lá, meu Deus, pregadores, não pregues facilidade para o caminho do céu, porque a porta é estreita, o caminho também. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. E o pastor que usa cajado, pastor que usa cajado, ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Amém. Oh glória. Cadê o nosso irmão Hélio? Pastor Hélio tá aí? Ô glória! Senhor, aqui não dá mais pra viver, não se encontra mais a paz. Por tua palavra o amor se esfriou, os irmãos não se entendem mais. São sinais que nos mostram que o Senhor está voltando. São sinais que nos mostram que o Senhor está voltando. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltará se queremos estar bem juntinho a Ti. A Tua volta está tão perto, Senhor. Prepara a Tua igreja para que contigo ela possa chover e no céu para sempre esteja. O teu povo então grita, Paraná, tó vem Jesus. O teu povo então grita, Paraná, tó vem Jesus. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltará, Senhor. Sei que voltará se queremos estar bem juntinho a Ti.
glória. Amém. Vamos louvar aí, grande herói, meu Deus. Glória a Deus. Deus abençoe meus queridos que estão aí conosco, amém? Sim, vamos louvar o meu grande herói, né? Acho que é esse, né, pastor? O pastor pediu aí, pastor Hélio, amém? Eu acho que é esse, não sei se não foi esse, o Senhor me perdoa. Vamos lá, a irmã Alessandra sabe tocar, não, meus irmãos, se eu errar, me perdoa. Perito, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou, não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor e falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Depois em teus braços curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo ainda que não era o fim. Salvou minha vida e se foi, meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas no céu ele era rei, todo exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou da mão da morte, eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Oh, glória! Perito, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou, não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, viajante de bondoso coração, e vendo caído sobre aquele chão, se encheu, oh glória. Cadê? Perdi aqui, meus irmãos. Glória. Se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor e falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Depois em teus braços curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Com a voz tão suave eu posso
Pai se foi, meu grande herói. Oh, glória! Aleluia! Deus maravilhoso, Deus santo, Deus lindo. Deus é tremendo, né, meus irmãos? Oh, glória! Deixa eu ver quantas horas. Só mais um corinho aí, vamos cantar um corinho agora. Amém? Só quem crê que o culto hoje vai ser maravilhoso, vai cantar aí também, amém? Oh, glória! Cantando aí na sua casa. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Vai lá, Senhor, derrama. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer e alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Oh, glória! A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer e alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Vai sentindo a presença e a glória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Oh, glória, sinta a presença de Deus aí. O homem que andou na Galileia, como é que ele chama? Ele se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, é a nova minha vida. Aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O homem que andou na Galileia, como que ele chama? Se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, todo mundo. Amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. As crianças, cadê as crianças? Cadê as crianças, meus irmãos? Cadê as crianças? Amém? Cadê as crianças? Cadê os irmãos? Amém? Glória a Deus. Cadê as crianças? Cadê os irmãos que vão, amém, louvar o Senhor? Glória a Deus. O homem que viveu na Galileia, ele se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Oh, glória! Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Agora nós vamos orar, amém? Para nós estarmos já trazendo aqui, né, um estudo, um ensinamento bíblico, amém? Glória a Deus. Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe as minhas irmãs, amém? Glória a Deus. Vamos nesse momento já meditar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar primeiro, né? Vamos pedir a Deus aqui para que o Senhor possa nos dar aqui a direção do Espírito Santo de Deus
amém? Para que o Senhor possa estar nos abençoando nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, meu Deus, neste momento, ó Pai querido, ó Pai amado, nós oramos. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha dar direção, meu Deus, o Teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, nesse estudo bíblico, ó Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa, meu Deus, neste momento, ó Pai querido, meu Deus e meu Pai, dai-nos, ó Pai, entendimento, Senhor, abre a mente dessa pessoa, para que ela entenda, para que ela compreenda, Senhor, meu Deus, a palavra do Senhor. Opera, Deus, decreta, Deus, neste momento, Senhor, meu Deus, a Tua grande bênção, a Tua grande vitória, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa falar conosco através, meu Pai, da Tua palavra, Senhor, nos ensina, meu Deus, nós estamos aqui para aprender, meu Deus, mais de Ti, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, amém, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento aí, vamos ler aqui a palavra de Deus, amém? A multiplicação dos pães e peixes, glória a Deus. Diz assim, meus irmãos, depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava entre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém. Glória a Deus. Irmãos, está aí esse texto bíblico, amém. Glória a Deus. Amanhã, deixa eu ver aqui. Amanhã e temos meio-dia, né? Acaba amanhã, 6 horas da manhã, a campanha, amém, do jejum e oração. E temos meio-dia também a oração, tá bom, meus irmãos? Né? Amém. Internet, teve uma queda aqui na internet, meus irmãos. Né? Teve uma queda aqui. Amém. Nesse momento, tá dando para ouvir, irmãos? Que acho que é a internet que teve uma queda aqui, um corte. Nesse momento nós já vamos meditar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Diz assim o primeiro versículo, vamos meditar começando pelo primeiro versículo, tá bom, irmãos? Meu Deus, quando essa internet começa a dar queda aqui. Diz assim o primeiro versículo: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Olha aí, meus irmãos. Aqui está dizendo, né, que Jesus, ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Se você for lá no livro de João, no capítulo 21, você vai ver também que Jesus Cristo, quando ele se manifestou outra vez aos discípulos, ele se manifestou junto ao mar Tiberíades, certo? Foi nesse mesmo mar aqui, né, meus irmãos? Esse mesmo mar, que era o mar da Galileia, certo? Então, aqui está dizendo que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é esse mar aqui, o Tiberíades,
certo, meus irmãos? E já em João 21, Jesus se manifestou junto desse mar aqui, que era o mar Tiberíades, certo? E foi até lá que ele, né, meus irmãos, se manifestou para Pedro, né? E que Pedro, naquele momento ali, o Senhor disse para ele: Pedro, tu me amas? Foi nesse momento aqui, junto desse mar, né, que Jesus fez essa pergunta para Pedro, se ele realmente amava o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós vemos que grande multidão, a palavra está dizendo que grande multidão o seguia, né? João, o discípulo que Jesus amava, ele registrou aqui que grande multidão de pessoas seguiam a Jesus Cristo. Por quê? Por que essa multidão estava seguindo Jesus? Por causa de quê? Porque elas viam os sinais, por causa dos sinais, dos prodígios, dos milagres que ele operava sobre os enfermos. Então, por isso que essa multidão estava seguindo ao Senhor Jesus Cristo, por causa dos sinais. E nós sabemos, meus irmãos, que até mesmo certa feita, nós sabemos que a Bíblia diz assim, que João Batista, ele estava preso, ele estava no cárcere, né? E ele teve dúvida acerca se Jesus realmente era o Cristo. E naquele momento ali, sabendo, ouvindo falar dos feitos, dos sinais do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia relata que ele enviou 2 dos seus discípulos até onde estava Jesus Cristo, né, para perguntar para Jesus se realmente ele era o Cristo ou deveriam esperar outra pessoa. Naquele momento, Jesus só mandou dizer para João Batista, né, que os sinais estavam acontecendo, que os prodígios estavam acontecendo. Diga para João Batista que os coxos andam, os cegos veem, os mudos estão falando, né? E diz para ele: diga que aos pobres é anunciado o reino de Deus. E aí eu creio que com toda certeza João Batista não teve mais dúvida, né? Pelos sinais, foi pelos sinais, ele não teve dúvida que verdadeiramente aquele ali era o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo para ser o Salvador do mundo. E até eu quero dizer para você que no livro de João aqui, meus irmãos, no capítulo 20, no versículo 31, a Bíblia fala que João, ele escreveu esse livro aqui, né, todos esses sinais que estão descritos aqui, para que as pessoas viessem a crer que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos ver aqui no capítulo de João, capítulo 20, versículo 31. Diz assim, eu vou ler do 30 a seguir. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, olha aí, gente, os sinais eram manifestos para que as pessoas, através dos sinais, eles crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, que aqui, né, nesse livro de João, o discípulo que Jesus amava, ele deixou registrado, né, acerca dos sinais, alguns sinais, não todos, porque nós sabemos se fosse para ele ter escrito todos os sinais, todos os milagres que aconteceram, né, os livros não caberiam, certo? Porque foram muitos. Então, olha aí, Jesus operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais. Ele só disse assim, ele deixou registrado que ele operou muitos outros sinais que não estão escritos aqui nesse livro, né? Ele somente registrou estes sinais para que as pessoas, ao ler o livro dele, viessem a crer que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém? Então, olha aí, através dos sinais. Para que é os sinais? Para que serviam os sinais? Para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus, certo, meus irmãos? Então, para isso, né, que foi necessário Jesus ele operar esses sinais. E nós sabemos também que no livro de João, capítulo 2, a Bíblia diz, ali está registrado, que Jesus ele principiou, ele deu início aos seus sinais na cidade de Caná da Galileia, naquela festa de casamento, que eu já até expliquei aqui outro dia, né? Foi na festa de casamento que Jesus Cristo principiou os seus sinais. Foi ali que ele começou a fazer os seus sinais. Para quê? Para que ele estava fazendo sinal? Nós aprendemos aqui,
para que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus, certo, meus irmãos? Deixa eu ver aqui, e a gente vê também aqui, Mateus 12, 38 ao 41, a palavra de Deus fala assim, que os fariseus e os escribas, eles chegaram, meus irmãos, para Jesus Cristo, pedindo que ele fizesse algum sinal, para que eles viessem acreditar que ele era o Filho de Deus, né? O Salvador do mundo. Mas Jesus falou assim, irmãos, Deus não vai fazer sinal porque nós queremos que ele faça, né? Não, ele faz se ele quiser, certo? Ele não vai fazer porque a gente está pedindo, né? Ainda mais pessoas que estão tentando muitas das vezes ao Senhor, né? Querendo tentá-lo, querendo experimentá-lo. Jesus, ele conhece o coração de cada pessoa, amém? E naquele momento eles pediram que ele fizesse algum sinal, como se ele fosse um mágico, né? Como se ele fosse fazer porque eles queriam. Naquele momento ele disse, olha, não será dado outro sinal. Olha, uma geração adúltera e má pede para que eu faça um sinal. Por que ele chamou aqueles fariseus, aqueles escribas, de geração adúltera e má? Se você pegar o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz adúlteros e adúlteras, né? Aquela pessoa que ama o mundo, né, constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras, ele também está falando sobre isso. É aquela pessoa que é casado com Deus, é aquela pessoa que conhece muitas das vezes a palavra de Deus, a verdade, mas ela está relacionando com o mundo, certo? Adúltero, aquela pessoa que está relacionando com o mundo em vez de se relacionar com Deus, né? E ele disse uma geração má e adúltera porque está se relacionando com o mundo, né, meus irmãos? Eles estão pedindo um sinal para mim, mas não será dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse é o único sinal que será dado. Até eu quero ler com vocês, Mateus 12. Mateus 12. Olha o que diz, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha aí, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha aí, meus irmãos, olha aí o que está dizendo, né? Os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus está dizendo, e aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês não têm se arrependido dos vossos pecados. E ele estava dirigindo estas palavras aos fariseus, aos escribas, porque eles viam todos os sinais que ele fazia, mas eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, eles não se arrependiam dos seus pecados, né, meus irmãos? Mesmo vendo os sinais e mesmo vendo os prodígios, enquanto que os ninivitas não viram sinais e nem prodígios, foi através de uma pregação dura. Jonas chegou pregando em Nínive e dizendo, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. E através dessa mensagem impactante, aqueles homens foram impactados, aqueles homens se arrependeram dos seus pecados. Então a Bíblia está dizendo, Jesus ele disse que no dia do julgamento, olha aí, no dia do juízo de Deus, os ninivitas se levantarão, olha aí, se levantará no dia do juízo, com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir. Não, peraí. Cadê, meu Deus? Pulei aqui. Isso, e condenará, porque veio. Não, estou pulando aqui, meu Deus do céu. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eles não se arrependeram. Amém? Eu vou ler de novo aqui, que eu embananei aqui nesse versículo. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Pronto. Para vocês entenderem melhor. Amém, meus irmãos? Então tá aí, meu Deus do céu. Que palavra, né, meus irmãos?
Os fariseus escribas querendo um sinal, mas ele disse, não será dado outro sinal, a não ser o do profeta Jonas. Ele esteve lá, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, esse é o sinal, amém? E o Filho do Homem 3 dias e 3 noites estará no seio da terra, é o sinal de que ele era o Filho de Deus, amém? Que Jesus ia morrer, ficaria 3 dias morto, mas no 3º dia ele ressuscitaria, amém? Esse é o sinal, esse é o Salvador do mundo, aquele que morrer e ressuscitar. Esse é o sinal, olha aí, de que esse aí é o Salvador do mundo, amém? Então a cidade de Nínive se arrependeu através de uma pregação dura, enquanto que aqui o povo está vendo sinal, prodígio, milagre, maravilha, demônio sendo expulso, mas eles não se arrependem dos seus pecados. E da mesma forma, irmãos, eu acredito que o Brasil, né, onde nós temos aqui visto tantos milagres, meu Deus, e quantos outros países também, que nós podemos ver milagres extraordinários, e mesmo assim, com tantos milagres, as pessoas não têm se arrependido dos seus pecados, não têm adorado a Deus, né, meus irmãos? Da mesma forma que aqueles fariseus escribas, muitos serão condenados, porque viram os milagres, viram os sinais, mas não se arrependeram dos seus pecados. Olha aí, os sinais é para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Os sinais são para a glória de Deus, amém? Não é para a glória do homem, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus, é para as pessoas crer que Jesus é o Filho de Deus, amém? É para as pessoas crer e se arrepender dos seus pecados, ao ver os sinais sendo operados, amém? Deixa eu ver aqui também. Bom, esse versículo aqui já li, né? Agora vamos para o versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus, né? Nós sabemos que o primeiro sermão dele foi pregado no Monte das Beatitudes, ou seja, no Monte das Bem-aventuranças. Sim, Jesus pregou a sua primeira mensagem, o seu primeiro sermão no Monte das Beatitudes, certo, meus irmãos? Nós sabemos também que Jesus, ele orava no monte, lembra? No Monte das Oliveiras. Sim, se você for lá em Lucas 22:39, está registrado que Jesus Cristo, ele orava no Monte das Oliveiras. Olha aí. Também, meus irmãos, Jesus Cristo, ele foi o quê? Crucificado no monte, sim, lugar da caveira, o alto do Gólgota, né, meus irmãos? Lugar da caveira, sim, ele foi crucificado nesse monte da caveira, amém? Gólgota, né, o Calvário, sim, nesse monte Calvário, chamado Calvário, foi ali que Jesus Cristo foi crucificado. Então, quando nós falamos em monte, nós nos lembramos de todos esses episódios, todas essas cenas, né? Jesus orou no monte, amém? Jesus foi crucificado no monte, Jesus pregou o seu primeiro sermão no monte, amém? E nós sabemos também que quando eles foi transfigurar-se, também foi no monte, ele se transfigurou no monte, e também quando ele se ascendeu aos céus, também estava no monte, amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 10, Jesus estava também no monte, amém? Quando ele se ascendeu aos céus, quando ele subiu para o céu, lembra, meus irmãos? Quando ele deixou a terra para poder subir para o seu Pai, o nosso Pai, para o seu Deus, o nosso Deus, lembra que Jesus estava ali no monte, amém? E os discípulos ficaram olhando Jesus subindo, e aparece 2 anjos e diz: varões Galileu, amém? O que vocês estão olhando? Se Jesus aí está subindo, um dia ele vai voltar, amém? Ele vai voltar. Olha aí, meus irmãos, então ele subiu ao céu, quando ele se ascendeu aos céus, ele estava no monte. E também, meus irmãos, a Bíblia está registrada em Zacarias capítulo 14, se não me falha a memória, o versículo 4, acho que é 4, ali diz assim também, que quando Jesus vier na segunda fase da segunda vinda, da sua segunda vinda, o nosso irmão Zacarias profetizou que Jesus Cristo vai descer no Monte das Oliveiras e o monte vai se fender ao meio, certo? Ele vai descer no monte
das Oliveiras. Sim, quando ele vier na segunda fase com a igreja, da segunda vinda, amém? Ele vai vir com a igreja, sim, e ele vai descer nesse monte chamado Monte das Oliveiras, amém? E quando a gente fala em monte, nós lembramos também, né, que Moisés recebeu os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, foi no Monte Sinai, né? Também foi no monte, amém? Então, olha aí, versículo 4, e a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. A Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Gente, o que significa Páscoa? Só recordando, só relembrando o que nós já estudamos aqui, passagem, né? Páscoa, passagem, certo, meus irmãos? E nós lembramos o quê? Quando a gente lembra dessa festa judaica, nós lembramos que a Páscoa era uma celebração judaica, né? E nós sabemos que eles comemoravam, eles celebravam, amém? A libertação, né? Eles comemoravam a libertação do povo de Israel da terra do Egito, né? Eles se recordavam daquele momento em que eles foram libertos lá do Egito, da época de escravidão, certo, meus irmãos? Então era a passagem da escravidão para a liberdade. Toda vez que era celebrada a Páscoa, eles comemoravam a passagem da escravidão para a liberdade. E a Páscoa hoje para nós cristãos está relacionada à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a passagem da morte para a vida. Toda vez que falamos em Páscoa, nós estamos comemorando, nós estamos lembrando que é uma passagem da morte para a vida. Amém? Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Jesus é a nossa Páscoa. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Olha aí. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Que vinha ter com ele? Jesus viu uma grande multidão. Essa multidão aqui, se nós vermos aqui, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 14 e no versículo 13, nosso irmão Mateus, ele deixou registrado que essa multidão, que esse povo aqui que Jesus viu, essa multidão, eles seguiram Jesus a pé. Olha a fé desse povo. Nosso irmão Mateus deixou registrado que esse povo, que essa multidão aqui que Jesus está falando, seguiu Jesus a pé. E eles chegaram ao local que Jesus foi antes de Jesus. Olha só como o povo, né, meus irmãos, tinha fé de poder seguir Jesus. Amém? Peraí. Nosso irmão Marcos também deixou registrado, né? Esse lugar aqui era até um lugar deserto, né? Esse lugar aqui, aonde aconteceu a multiplicação dos pães, era um lugar deserto, aonde eles estavam. Amém? A multidão vinha ter com ele e disse a Filipe, olha aí, Jesus olhou para Filipe e falou assim: ô Filipe, aonde nós vamos comprar pão para estes comerem? Olha o que Jesus está perguntando para Filipe, meus irmãos. Aonde que nós vamos comprar pão para esse tanto de gente comer? Amém? Jesus estava experimentando os discípulos para ver o que eles iam dizer. Amém? Para ver o que eles iam fazer. Jesus estava experimentando, porque ele sabia muito bem o que ele iria fazer. Amém, meus irmãos? Imagina, né? Era para os discípulos ter falado: mestre, e aí, o que nós vamos fazer? Jesus que está perguntando. E aí, Filipe, como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Ele estava experimentando. Eu acho assim, Jesus queria ver a fé dos discípulos, né, meus irmãos? Ele também quer ver a nossa fé. Quantas vezes Deus ele nos prova? Por quê? Porque ele quer ver a nossa fé. Por que Deus nos experimenta? Por que Deus nos prova? Por que ele provou Abraão? Para ver se a fé dele era verdadeira, para ver se Abraão tinha fé de verdade, aquela fé viva. Porque é fácil você falar: eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu creio que Deus vai me dar vitória. E se Deus te provar? E se Deus permitir a prova? E se de repente Deus fecha a porta só para ver se você tem fé de verdade, só para te experimentar? E aí, se ele permite uma situação difícil, só para ver cadê a sua fé? Será que a nossa fé seria verdadeira? Mediante uma provação,
mediante o Senhor nos experimentando, como experimentou Filipe, os discípulos, amém? Aqui eu vejo Jesus está provando. Vamos ver se esse povo tem fé mesmo. Vamos ver esse povo que está me seguindo aí. Tem tanta gente seguindo Jesus, tem tanta gente que vai na igreja e diz ser cristão, diz que é crente, mas será que esse povão tudo aí, será que eles têm fé de verdade? Será que esse povo aí tem realmente essa fé que eles professam ter? Será? Será que todo mundo tem a mesma fé? A Bíblia diz que a fé não é de todos. Você já leu na Bíblia? A Bíblia diz que a fé não é de todos, não é todo mundo que tem fé não, gente. Tem muita gente que não tem fé verdadeira em Deus, amém? E aí o Senhor está experimentando. Ele sabia, irmãos, o braço do Senhor não está encurtado. Ele disse isso para Moisés, amém? Ele disse isso para Moisés, lá em Números, capítulo 11, versículo 20, né? Quando Deus falou assim que iria alimentar o povo de Israel com carne durante um mês inteiro. Aí Moisés questionou, falou, Deus, mas espera aí, são mais de 600 mil homens e o Senhor vai dar carne durante um mês inteiro? Porventura o Senhor vai mandar degolar todas as ovelhas e vacas? O Senhor vai tirar todos os peixes do rio, do mar, para poder dar para esse povo comer, Senhor, durante um mês inteiro? O Senhor falou para Moisés, porventura o meu braço, Moisés, está encurtado? Deus sabe o que ele faz, Deus sabe como ele vai fazer. Não precisa de nós questionarmos e ficar perguntando, oh Deus, como é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai fazer para salvar meu esposo? Como que o Senhor vai fazer para abrir a porta para mim? De que jeito, Senhor, nessa pandemia? Como que o Senhor vai fazer para me preparar o dinheiro para minhas contas? Da onde que vai vir? Senhor, como é que o Senhor vai fazer para poder matar nossa fome? Nós ter o pão de cada dia, dá para nós o pão de cada dia. Não questione, apenas creia, apenas tenha fé, como o povo teve fé, amém? Não fique perguntando como, né, meus irmãos? Então olha aí, meu Deus, Deus sabe a hora, né? Deus sabe a hora. Acabou o vinho, Maria está lá na festa, acabou o vinho, Jesus falou assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é minha hora. Eu sei a hora de eu operar. Deus sabe a hora dele se manifestar, ele sabe o que ele vai fazer, ele é Deus. Ele é Deus, irmãos, ele tem o controle de tudo, ele não perde o controle de nada, né? Nós somos apavorados, ansiosos, né? Desesperados, às vezes precipitamos, colocamos o carro na frente dos boi, em vez de nós esperar com paciência no Senhor e acreditar que o nosso Deus vai chegar com a providência, né, meus irmãos? Então, olha aí, vamos ter fé nessa passagem bíblica, nós aprendemos que Deus prova para ver a nossa fé. Se é verdadeira, deixa eu ver se esse povo tem a fé verdadeira mesmo. E aí, agora? Tem muitos que recuam, né? Quando vem a prova. E tem muitos que não demonstram ter fé verdadeira quando vem a prova, né, meus irmãos? Meu Deus do céu. O que a Bíblia fala a respeito da fé? Daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre isso, né? Outra coisa, Mateus 26, 53. Quando, meus irmãos, Jesus ele foi preso, né? Ele foi pego ali pelos soldados para ser levado para ser crucificado. A Bíblia diz que naquele momento Pedro pega a sua espada e corta a orelha do soldado Malco. Naquele momento Jesus olhou para ele e reprovou aquela sua atitude. Falou para ele, Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque quem fere a espada será ferido. E disse para ele, olha, você não sabe que eu poderia rogar o meu pai, pedir para ele mandar aqui 12 legiões de anjos para poder me guardar e me livrar dessa hora? Mas eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, porque eu tenho que cumprir a palavra, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso aqui. Amém? Mas eu poderia pedir, né, meus irmãos? Deus sabe, irmão, o que ele está fazendo. Deus sabe de tudo. Amém? O braço dele não está encurtado, Deus está no controle da situação, né, meus irmãos? Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, olha aí. E outra coisa também, falando aqui sobre a fé. Se você for em Hebreus 10, 38, o que a Bíblia vai dizer? Que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, né? Então, o justo viverá da sua fé. Se você for em 1 João capítulo 5, está registrado que a fé vence o mundo. Então, quer dizer que é através da fé. Amém? A fé viva, a fé verdadeira. É através dessa fé que nós vencemos o mundo. Certo, meus irmãos? Que nós conseguimos andar, caminhar na presença do nosso Deus, obedecer
a palavra de Deus, viver em obediência à palavra do nosso Deus. Amém? E outra coisa, Efésios 2, 8 e 9. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não é só pela graça. A graça, o que é? É um presente de Deus, é uma oportunidade de salvação, certo? Jesus abriu a porta para você, agora entra quem quiser. E entra por meio da fé. A pessoa só vai ser salva por meio da sua fé. A graça eu vejo como uma oportunidade de salvação. É um presente, é um favor merecido. Jesus foi lá, ele riscou ele cravou aquela cédula que era contra nós na cruz do Calvário. Amém? Nos dando liberdade. E hoje nós temos o livre-arbítrio. Quem quiser essa salvação, ele recebe por meio da sua fé. Só que essa fé não é qualquer fé, não. É a fé verdadeira, é a fé que vem junto com obras. Amém? Porque quem crê, amém, e for batizado será salvo. Não é quem apenas crê. É quem crê e for batizado, será salvo, amém? Mas num sentido, entenda o que eu queira dizer, não é que batismo salva. Esse ser batizado é no sentido de obediência, de cumprir com a palavra de Deus. Aqui está demonstrando sentido de obedecer a palavra, é quem crê e obedecer a palavra de Deus. Quando fala quem crê e for batizado, é no sentido de crer e obedecer a palavra de Deus. Não adianta a pessoa só crer, porque até o diabo crê e estremece. Até o diabo crê, ele crê mais do que o ateu. O ateu não acredita em Deus, o diabo crê. Amém? Então, às vezes, eu costumo dizer que o diabo é mais crente do que algumas pessoas. É, meus irmãos. Então, olha aí, a respeito da fé, o Senhor quer que nós tenhamos fé, mas é uma fé verdadeira, é uma fé viva. Amém? Já pensou se nós fôssemos salvos somente pela graça, né? Somos salvos pela graça por meio da fé, gente, por meio da fé. Amém? Se fosse somente, olha, salvo pela graça e não precisasse de ter a fé, de crer em Jesus, todo mundo seria salvo. Ninguém precisava ir para a igreja, ninguém precisava de obedecer a palavra, de santificar a tua vida. Não. Amém? Se fosse salvo só pela graça, ninguém precisava de crer em Jesus, não. Mas é pela graça por meio da fé. Tem que ter fé para entrar no reino do céu. Tem que crer para entrar lá. De qualquer maneira não, só pela graça. Então, por isso que tem muitas pessoas que acreditam no universalismo, que todo mundo será salvo. Porque eles acreditam que é salvo só pela graça. É pela graça por meio da fé. E essa fé não é qualquer fé, é fé com obra. Porque fé sem obra é morta, gente. Guarda isso na mente de vocês. Eu falo isso aqui, eu repito isso aqui todo dia, se for preciso. Essa fé não é qualquer fé, não. É fé com obra, porque fé sem obra é morta. Nosso irmão Tiago, irmão de Jesus, foi quem escreveu isso. Amém? Nos orientando. E eu acho maravilhosa essa carta do nosso irmão Tiago, porque esclarece para nós muitas coisas, tira de nós muitas dúvidas. Amém? Abre a nossa mente para nós entender melhor a palavra de Deus a respeito da salvação. Sim. Amém? Então deu para você entender, irmão? Efésios 2, 8, 9, 10. Ou melhor, 2, 8 e 9. Deu para você entender? Efésios 2, versículo 8 e 9. Somos salvos pela graça. Essa graça é o presente que eu falei, é o favor merecido. Ele abriu a porta, ele deu a oportunidade para nós de salvação. Agora entra quem tem fé. Só vai receber essa salvação quem crê. É, meus irmãos. Amém? Ele abriu a porta. Agora, se você não crê, você permanece condenado, você permanece morto espiritualmente. Agora, se você der crédito, se você crer, se você confessar Jesus e obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza que tu serás salvo. Essa salvação, você é merecedor dela, vai receber essa salvação. Amém? Olha aí que bênção de Deus, né? Meu Deus, tem gente rejeitando o presente, assim como muitos rejeitam. É igual o namorado vai dar o presente, ela joga no latão de lixo. E não olha que ele custou tão caro aquele presente, fez tanto sacrifício para comprar o presente, e a pessoa vai lá e joga no latão de lixo. Tem muita gente assim também, fazendo isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi lá, comprou o direito para você ser chamado de filho de Deus, comprou, você pagou um bom preço pela tua alma, né, meus irmãos, para salvar você do pecado, para te dar oportunidade de salvação. Só que aí, como nós temos o livre-arbítrio, muita gente, né, não quer crer, não quer obedecer a palavra de Deus, aí perde a bênção do Senhor. Amém? É, meus irmãos, é isso aí.
né? Tem muita gente que perde a bênção. E outra coisa, Mateus 22:14, muitos são chamados e poucos são escolhidos. É por isso muitos são chamados, né? A porta está aberta, Jesus está lá na porta dizendo, vem, gente, vem, a porta está aberta da salvação, quem quer? Vem, gente, vem, só que a porta é estreita, o pecado não pode vir junto não, tem que abandonar ele, amém? Porque a porta é estreita, a porta que conduz o céu, que Deus abriu, ela é estreita, não tinha nenhuma porta aberta, não tinha nenhum justo sequer, nós estava tudo perdido, aí de repente Jesus vem dar esse presente, abre a porta da oportunidade, quem quer a salvação? Só que a porta é estreita, não pode entrar com o seu pecado a reboque, amém? Tem que abandonar o seu pecado para poder entrar, porque a porta é estreita, meus irmãos, olha aí, né, meu Deus. Agora prosseguindo aqui, o que é fé, gente? Fé é o firme fundamento do que se espera e a prova das coisas que não se vê, eu não estou vendo, mas eu creio, amém? Isso é fé. Olha o que aconteceu, que Jesus quer ver a fé do povo, eu não estou vendo condição, meu Deus, nem que eu tivesse 200 dinheiro aqui, não dava para comprar pão para essa multidão, mas Ele quer que você apenas creia, Ele quer que você tenha fé verdadeira, amém? Então olha aí, né, meus irmãos, que coisa linda a palavra de Deus. E aqui diz assim também, deixa eu ver aqui, versículo 7, 8. Filipe respondeu, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. Olha, gente, um rapaz ali que ele entregou 5 pães e 2 peixinhos que ele tinha para alimentar a multidão. Isso é fé, né? Isso só pode ser fé, gente. Isso aqui é uma fé sobrenatural, a pessoa chegar, tá vendo ali que tem quase 5 mil homens, além das crianças e mulheres, né? Além de criança e mulher, tá aí, em Mateus 14 está registrado que tinha quase 5 mil homens que foram alimentados, além das crianças, além das mulheres, né? Agora você imagina, era para esse rapaz ter escondido esses 5 pães e 2 peixes, falar, eu que vou comer isso aqui tudo, porque isso aqui não vai dar para nada, então eu vou comer, eu vou aproveitar, eu vou comer esse pão, vou comer esse peixe, para mim não morrer de fome, não ficar com fome, que vai ser isso aqui para essa multidão? Mas olha o que é ter fé, ele chega ali acreditando que aqueles 5 pães e 2 peixes pode fazer uma diferença, pode, através deles ali, ele conseguir alimentar aquela multidão. Olha, isso é fé, meus irmãos, ele está cooperando para a obra de Deus, ele está usando a sua fé, amém? Meu Deus, nós temos que lançar nosso pão sobre as águas, que depois de muito dia nós o acharemos. Nós temos que pôr a nossa fé em Deus, que nós veremos o resultado de ter colocado a nossa fé em Deus. E aí ele chega com esses 5 pães, aí ele chega para Jesus, ó, aqui tem 5 pães e 2 peixes. A única coisa que nós arrecadamos, né, e foi esse menino aqui, esse rapaz, ele se dispôs, ele chegou aqui e falou, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, será que isso aqui ajuda? Amém? Claro que sim, né, irmãos? Meu Deus. Aí Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, né? E naquele momento ele ora. E ali acontece o que? A multiplicação. Amém? E aqui nós vemos no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Olha o que Jesus faz, gente. Deus, ele fez milagres e ainda sobejou. Olha aí, ainda sobrou, meu Deus. E a gente tem uma outra passagem bíblica, em 2 Reis 4, quando o Senhor, aquela mulher que tinha uma dívida, que o esposo morreu, largou aquela dívida, nós vemos que os credores queriam levar embora os seus filhos para serem escravos. A Bíblia diz que ela tinha uma dívida para acertar. Naquele momento ela procura o profeta Eliseu, e aí ela é orientada por ele a entrar na sua casa, tomar vasos emprestados, né, e pegar o pouquinho de azeite que tem, despejar naquelas vasilhas, naqueles vasos. Irmãos, quando ela despejou, a Bíblia diz que aqueles vasos se encheram, né, e aí quando acabou o vaso, o azeite parou. Ela torna a pedir orientação para o profeta, e ele orienta ela novamente dizendo, vai, vende, paga a tua dívida, e o que sobrar, você vive do resto. Irmãos, olha aí, sobrou. Deu para ela pagar a dívida e sobrou. Olha o nosso Deus, como ele é lindo, meus irmãos, né? Ele faz além daquilo que nós imaginamos.
Às vezes você pede uma coisa e Deus te dá além daquilo que você está pedindo. Ela pediu somente para poder pagar a dívida, mas sobrou e deu para viver do resto. Olha como Deus cuida de nós, por isso que a Bíblia diz que Ele é o quê? O bom pastor. Sim, Ele é o bom pastor, Ele cuida, Ele protege, Ele apacenta as suas ovelhas. Ele guia mansamente as águas tranquilas, né? Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Esse é sim o verdadeiro pastor, né, meus irmãos? Não é mercenário que só pensa nisso aqui, ó, dinheiro, só está preocupado com o dinheiro, só quer tirar proveito das ovelhas, né, meus irmãos? Não, esse é o verdadeiro pastor, amém? É o verdadeiro exemplo que nós devemos seguir, certo, meus irmãos? E aqui nós vemos, né, que sobejou 12 cestos cheios de pedaço de pão e peixe. Olha aí, 12 cestos deu para a multidão comer, quase 5.000 homens, além de mulheres, além de crianças, e sobra 12 cestos. Este é realmente o nosso Deus. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele ainda continua operando grandes maravilhas, ainda hoje também. Que coisa linda, né? Deixa eu ver aqui, outra coisa, Salmo, acho que 34:10, se não me falha a memória, lá diz assim, bom, se não me falha a memória, lá está escrito assim, que os filhos do leão sofrem e padecem de fome, mas aquele que teme a Deus não tem falta alguma. Olha aí, que bênção de Deus, né? Versículo 14, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha aí, eles creram, através daquele sinal, através daquele milagre, da multiplicação de pães e peixes, aquele povo que não cria, aquele povo que não conhecia, passou a conhecer o Salvador, passou a conhecer a Deus, passou a acreditar, receberam Jesus Cristo como o Filho de Deus, amém? Olha aí, eles acreditaram, realmente esse aqui, ó, verdadeiramente, este é o profeta, esse aqui é o Messias que deveria vir ao mundo. Amém? Acreditaram por causa dos sinais. Então, os sinais é para que as pessoas viessem a crer que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Então, o sinal hoje não é para o pregador ficar famoso, falado, conhecido, para ele se tornar renomado. Nossa, aquela irmã ora e os milagres acontecem para poder divulgar o nome dela e falar que ela é uma benção. Não, meus irmãos. Esses milagres são para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo. Por isso que Jesus faz milagres, né? E os milagres seguem todos aqueles quanto crê no seu nome e na sua palavra. Certo, meus irmãos? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para Marcos 6,30, que é a mesma mensagem aqui da multiplicação de pães. Porém, há mais um detalhe, né? Ele relata mais um detalhe quando ele vai descrever acerca da multiplicação, ou seja, da primeira multiplicação de pães e peixes. Amém, meus irmãos? Então olha aqui, ó. Ele diz assim, que ao chegar Jesus lá naquele lugar deserto ali, ele olha para a multidão e ele vê a multidão, ele sente compaixão. Ele olha para ela e vê aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. E aí a Bíblia diz que ele começou a ensinar muitas coisas para aquela multidão. Pensa, meus irmãos, a multidão sem pastor, as ovelhas, meus irmãos, elas não têm, meus irmãos, como que eu digo, elas precisam de alguém para poder ensiná-las, instruí-las, certo, meus irmãos? E elas não tinham. Ele olhou para aquela multidão, não havia ninguém para pregar a verdade, ensinar a verdade para aquela multidão de pessoas, sem alguém que as apacentasse, sem um verdadeiro pastor que se preocupasse, que amasse aquelas ovelhas. Mas Jesus olhou para a multidão e amou aquela multidão com todo o amor da sua alma. Jesus olhou para a multidão, ele sentiu compaixão, meus irmãos, daquelas ovelhas, e ele começou a ensinar o caminho para o céu. Começou a ensinar, meus irmãos, qual a porta que aquela multidão deveria entrar. Olha aí que coisa linda, né, meus irmãos? Jesus começou a ensinar muitas coisas, começou a instruir, como uma mãe quando vai instruir o seu filho no caminho que ele deve andar. Jesus começou a instruir aquelas ovelhas, aquela multidão, amém? E eu quero falar aqui acerca de alguns versículos, amém? Sobre o pastor e as ovelhas, porque nós estamos falando de Jesus, ele é o pastor. E nós sabemos, pastor no sentido espiritual, certo, meus irmãos? Porque ele não foi pastor em nenhuma igreja, né? Ele não foi pastor
em nenhuma igreja. Eu digo pastor no sentido espiritual, ele é o nosso pastor no sentido espiritual, né? Daquelas ovelhas ele foi pastor no sentido espiritual. E aqui nós vemos o versículo de João, capítulo 21, quando Jesus chega para Pedro e ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus naquele momento falou assim para ele, quando ele falou, né? Eu te amo, Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Apacentar é você doutrinar, é você instruir, é você oferecer o alimento espiritual. Porque nós estamos falando apacentar no sentido espiritual, não no sentido lá, pastor mesmo, apacentar ovelha no sentido literal. Nós estamos falando no sentido espiritual. Então, apacentar quer dizer oferecer o alimento espiritual, quer dizer proteger, cuidar, amém? Apacentar é doutrinar, é ensinar, amém? É instruir. Instruir o quê? No caminho do Senhor, o caminho que a pessoa deve andar, a ovelhinha, meus irmãos, né? Deixa eu ver aqui. Porque ela não tem senso de direção, ela precisa de um pastor para orientá-la, certo? Imagina a ovelhinha que é um monte de lã, né? Toda gordinha, cheia de lã. Aí ela não tem senso de direção, aí ela vai lá e beber água, entra dentro do rio lá, molha tudo a lã e fica pesada e começa a afogar. Ela precisa de um pastor, né? Para poder cuidar dela, proteger, instruir, orientar a ovelhinha, amém? Muitas das vezes não dá para ela tomar água lá, ele tem que criar, né? Como se fosse até uma lagoa, sei lá, um lugarzinho ali para poder elas tomarem água, né? Sem que elas corram o risco de morrer afogada, amém? O pastor é aquele que cuida, né, meus irmãos? O mercenário não, é totalmente diferente. Jesus fala sobre isso em João capítulo 10, amém? E eu quero citar aqui para vocês que esta mesma mensagem que Marcos, ele descreveu, né? Que Jesus falou que quando ele olha para a multidão, ele vê a multidão como ovelha que não tem pastor, ele sente compaixão. Em 1 Reis 22, 17, Micaias, o profeta de Deus, ele teve também uma visão. E ele vê o povo de Israel disperso, como ovelhas dispersas. E como ovelhas que não tinha pastor. Amém? Era como se a mesma visão que Jesus teve, Micaias também teve, né? Jesus olha para a multidão e vê a multidão como ovelha que não tem pastor. Micaias olha na visão, ele vê Israel como ovelha que não tinha pastor, estavam dispersos, né? Isso porque Deus estava mostrando que o rei Acabe morreria indo para aquela peleja. Então o povo de Israel ficaria o quê? Disperso, sem rei para governá-los. Amém? Aquele rei seria morto na peleja, né? Então isso aqui é só para você ver que tem uma passagem bíblica em 1 Reis, capítulo 22, 17, né? Que a mesma palavra, a mesma visão, né? Coincide aqui com a visão que Jesus teve. Quando olhou para a multidão, viu aquela multidão como ovelha que não tinha pastor. Certo, meus irmãos? Em Ezequiel 34, 2, vamos ler o que diz aqui. Ezequiel 34, 2. Diz assim, ó. Versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestida a lã, degolais o cevado, mas não apacentai as minhas ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Olha aí, misericórdia. Ai dos pastores, ai é uma palavra de dor, né? Os pastores que não apacentam as suas ovelhas, que não se preocupam com as ovelhas, que não conhecem as suas ovelhas. E por que não conhece? Porque não faz uma visita na casa dela, porque não vai orar para a ovelha, porque não se relaciona com a ovelha, amém? Para conhecer a tua ovelha, né, meus irmãos? Não visita, né? Olha o que está dizendo aqui, né, meus irmãos? Só se aproveita, né? Só apacenta a si mesmo, só se preocupa com ele mesmo. Apacentar-se a si mesmo é a pessoa ficar só preocupado só com ele,
Ele não preocupa com ninguém a não ser com ele. Ele não está nem aí nessa pandemia, se a ovelha está com a perna quebrada, se a ovelha está desgarrada, se desviou. Ele nem liga para saber. Amém? Não tem nada contra os pastores, amém? Viu, meus irmãos? Eu sei que ser pastor não é fácil, tá bom, meus queridos? Eu sei que ser pastor não é fácil, tem pastor que faz muita coisa e às vezes as pessoas não reconhecem, mas nós estamos falando aqui hoje daquilo que está descrito na palavra para alertar aqueles pastores que não estão cumprindo com a sua responsabilidade. Porque pastor é um título que está na Bíblia, Efésios 4:11, né? Deus deu uns para pastores, a Bíblia diz. Amém? Então esse título de pastor está em Efésios. Quando Paulo escreve para Éfeso, ele diz sobre esse título, que Deus deu, não foi o homem, foi Deus quem deu, uns para pastores, e os pastores têm uma responsabilidade a cumprir, eles velam, meus irmãos, né, por aquelas almas, amém, porque eles sabem que eles vão ter que prestar conta, né, mas tem pastor que muitas das vezes eles não estão cumprindo com a sua responsabilidade, estão apacentando a si mesmo, é o que está dizendo essa palavra, amém. Agora ali o problema daquela multidão, eles não tinham pastor para apacentá-los. Aquela multidão estava como ovelha que não tinha pastor, amém? Quem sabe, meus irmãos, as pessoas que estavam, talvez, né, que elas congregavam, a religião que elas tinham, a igreja que elas iam, os templos, quem sabe as pessoas não estavam nem aí, né? Lembra dos fariseus e os levitas? Pessoa caída na beira da estrada, e tá nem aí, ó. Eles apacentavam a si mesmo, tá nem aí, estava preocupado, era com eles, amém? Então é tipo assim, tipo igual esse fariseu, esse levita aí, né? Os pastores que apacentam a si mesmo. Ele vê a ovelha lá na beira da estrada, nessa pandemia, não sabe se tem comida na mesa, se está precisando de uma ajuda, de uma oração, nem liga, nem manda um WhatsApp para saber como é que está a ovelha dele, né, meus irmãos? Então são pastores que apacentam a si mesmo, somente se preocupa consigo mesmo, certo, meus irmãos? Então olha aqui, ó, qual que é o papel do pastor? Amém? Qual que é o papel do pastor? Eu sei que aqui nessa live tem muitos pastores que são a bênção de Deus, que eu conheço, sei que são a bênção, ama verdadeiramente as almas, as ovelhas, amém? Se preocupa com elas. Essa palavra não é para vocês, essa palavra aqui é para os pastores, amém? Que precisam se consertar, melhorar na presença de Deus, amém? Então olha aqui, ó, o papel do pastor, ele precisa conhecer as ovelhas. Amém? As ovelhas, precisa conhecer as ovelhas. E como que você conhece uma ovelha? Indo na casa dela. Amém? Você tem que ir na casa da ovelha, você tem que fazer uma visita para a ovelha, para você conhecer a tua ovelha. Amém? Outra coisa que o papel do pastor, conduzir as ovelhas. Não é a ovelha que tem que conduzir o pastor. Amém? É o pastor que tem que conduzir a ovelha, não é verdade? Outra coisa, ele vai adiante, o pastor vai adiante, não é as ovelhas que vão na frente do pastor, é o pastor que vai adiante, ele é o exemplo a ser seguido, o pastor tem que ser um exemplo, né? A gente sabe que o pastor tem as suas fraquezas também, ele também é um ser humano, ele também tem as suas falhas, ele também precisa de oração, mas ele tem que ser o exemplo para a igreja, o exemplo a ser seguido para as suas ovelhas, ele vai adiante das suas ovelhas. Esse é o papel do pastor, amém? Ser o exemplo para as suas ovelhas. E hoje, quantos de nós não estamos sendo, eu não vou dizer nós porque eu não sou pastora, amém? Mas quantos, meus irmãos, não estão sendo exemplo para o rebanho, para as ovelhas? Estão lá em cima do altar pregando, amém? Mas não estão dando bom exemplo, bom testemunho, né? Tá uma vergonha, meus irmãos. Meu Deus, a quem as ovelhas deverão imitar? Não tem como imitar. Meu Deus, ser imitador desse pastor. Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como que o pastor vai falar sede meus imitadores se ele não está imitando a Cristo? Se ele não está seguindo as pisaduras de Cristo, se ele não está andando como Cristo andou, como que nós vamos seguir o exemplo de um pastor que não segue a santificação, que não segue a paz com o seu irmão? Como que nós podemos seguir, meus irmãos, o exemplo de um pastor que não vive a verdade? Ele somente prega, mas ele não vive aquilo que ele prega. Como que nós vamos seguir o exemplo desse pastor? Agora Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém?
Meu Deus. Olha aí, né? O pastor, verdadeiro pastor, aquele que está cumprindo o seu verdadeiro papel, ele não abandona a ovelha. Tem pastor, o mercenário, que é assim, né? Tem pastor que, enquanto a ovelha está dando dízimo na igreja, enquanto a ovelha está lá, pagando comida para ele, churrasco, né? Aí ele tá lá junto com a ovelha, liga para a ovelha, pergunta como a ovelha está, mas quando a ovelha acaba o dinheiro, a porta do emprego fecha, a ovelha não tem dinheiro mais para poder pagar churrasco, aí o pastor abandona a ovelha na hora que ela mais precisa, né, meus irmãos? Então não pode, amém? Não pode, né? Esse não é o verdadeiro papel de um pastor. O verdadeiro papel de um pastor é não abandonar as tuas ovelhas. Nas horas mais difíceis, ele está ali. Às vezes ele não tem condições de ajudar aquela ovelha com dinheiro, mas ele diz: eu estou aqui, eu estou orando por você. Se você precisar de uma oração, filha, eu estou aqui. Uma palavra, filha, eu estou aqui. Amém? Ele não desampara, né? Ele está sempre ali, ele não abandona as tuas ovelhas. Assim como Jesus Cristo é o verdadeiro exemplo de pastor a ser seguido, né, meus irmãos? Ele deu a vida pelas tuas ovelhas, amém? Ele protege, ele cuida, ele guia mansamente as águas tranquilas. O que o salmista falou? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque o verdadeiro pastor, ele não deixa faltar nada. O alimento espiritual, ele está sempre ali oferecendo o alimento espiritual. E saiba de uma coisa: ovelha não come qualquer coisa, não. O bode come qualquer coisa, lixo, amém? É conhecido até como lixeiro em alguns lugares, mas ovelha não, ela não come qualquer coisa, amém? Você tem que dar para ela uma comida saudável, uma comida, meus irmãos, espiritual saudável, Agora o bode fica aceitando tudo, amém? Certos métodos, heresias, vai comendo de tudo que se dá para ele, mensagem de autoajuda, amém? Mensagem de prosperidade, tá bom? Ixi, as heresias, ele vai comendo tudo, coisa estragada. Mas agora quem é ovelha não. Ovelha só come alimento saudável, coisas bíblicas, coisas com respaldo bíblico. Então ovelha só come uma alimentação saudável, amém? O alimento espiritual saudável. E o verdadeiro pastor, ele sabe que a ovelha precisa e que ele deve dar o verdadeiro alimento saudável para a ovelha. Ele está ali na frente daquele trabalho, colocado por Deus. Ele foi designado para pregar a verdade, não pregar o que ele quer. É para pregar a verdade, é para pregar o que está na Bíblia, é para ensinar. Ele está ali para apacentar. Jesus disse para Pedro: apacenta, protege, cuida, zela, instrua, doutrine as minhas ovelhas. Tu me ama? Tu me ama de verdade, Pedro? Porque, irmão, para a pessoa pregar a verdade, para a pessoa amar o próximo, ela tem que amar Deus, amém? Meus irmãos, verdadeiramente, amém? Se a pessoa não ama o próximo, ela não ama Deus coisa nenhuma. A gente já vê que ela não tem amor por Deus, porque quem ama Deus ama o próximo. Quem ama Deus ama o próximo. E o amor ao próximo é demonstrado quando você prega a verdade para ele, quando você doutrina, quando você instrui ele na verdade, quando você ora por aquela pessoa, você está demonstrando também o teu amor para com o próximo. Não somente quando você divide o teu pãozinho, não. Amém? Mas quando você prega a verdade, quando você ora, você está demonstrando o amor que você tem pelo teu próximo. Amém? Deixa eu ver, esse aqui eu já li. João 10:12. João 10:12. Deixa eu ver quantas horas aqui. João 10:12. Diz assim a palavra de Deus aqui: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Mercenário, ele vê o lobo, ele sai correndo e larga as ovelhas. Ele está nem aí. Amém? Ele não está nem aí. Olha aqui, ó. O mercenário, ele faz tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro, gente. Aquele que não é pastor de verdade, que é o mercenário. E Jesus, ele não foi um mercenário. Ele foi um pastor. Amém? O bom pastor. O bom pastor. Quando ele olha para as ovelhas, ele sente compaixão e ele começa a ensinar muitas coisas, e quando ele ensina, ele está demonstrando o amor que ele tem por aquelas ovelhas, por aquelas almas, por aquela multidão. E ele não despede aquela multidão vazia,
Ele não somente dá o alimento espiritual, mas ele dá também o alimento físico, meus irmãos. Ele não dá somente a palavra, ele dá também o pão, o peixe, para alimentar, meus irmãos, aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali. Olha que coisa linda, né? Esse é o verdadeiro pastor, ele cuida, ele zela, ele protege, meus irmãos. Ele doutrina, ele fala a verdade, mesmo que dói, amém? Mas ele fala, porque ele ama, porque ele não quer que aquela alma pereça, ele não quer que aquela ovelha se perca, meus irmãos. Ele quer ver todas as almas salvas, embora nem todas queiram ser salvas. O mercenário faz tudo por dinheiro, até a oração é cobrado. Vem orar aqui em casa, você põe gasolina para mim? É tantos reais. Vai orar no Zap e ele já dá logo a conta dele. Amém? E tem muito bobo que cai nessas coisas. Amém? Dá o Zap lá e já passa logo a conta. Isso não é pastor, isso é mercenário. Amém? Porque o pastor, meus irmãos, ele não fica fazendo as coisas por dinheiro. Amém? Ele faz por amor. Isso não é pastor, isso é mercenário. Então cuidado, abre os teus olhos, né? Faz tudo por dinheiro. Ele não foi chamado por Deus, mercenário não é chamado por Deus. Ele mesmo se intitula como pastor, ele mesmo se coloca como pastor, ele mesmo se levanta a si mesmo. Ele mesmo abre igreja por conta própria. Ele mesmo toma como título de pastor, mas Deus não o chamou. Não foi Deus que escolheu o mercenário. Amém? O mercenário não é chamado por Deus. Ele mesmo chega ali e fala, eu sou pastor, e Deus não está nem sabendo disso. Na verdade ele sabe, né? Mas ele não está nem sabendo disso, a sentido, a maneira de eu dizer. Certo, meus irmãos? O que, pastor? Você é pastor? Ué, não está sabendo, não. Você é pastor? Você vai abrir uma igreja agora? Como que vai ser o nome dela? Deus me revelou. Será que é Deus mesmo que revelou? Não que a gente descreia de todas as revelações. Existem revelações de Deus. Mas hoje o negócio está complicado. É um tal de, né? Meu Deus, vou abrir uma igreja porque Deus me revelou. Amém? Estava lá no banheiro da minha casa e Deus me revelou que é para abrir uma igreja. Amém? Meu Deus. Então, mercenário não foi chamado por Deus, faz tudo por dinheiro, aproveita das ovelhas, né? Tira proveito. Meus irmãos. Deixa eu ver aqui. A hora que não tem dinheiro, abandona, amém, as ovelhas. E quando é para ajudar alguém, pula fora. Mercenário é assim, né? Quando é para ajudar, se ele precisa de você, ele está lá, irmão, eu preciso de sua ajuda, irmão. Olha o mercenário, eu preciso de você, eu preciso da tua ajuda. Ô irmã, põe gasolina no meu carro, irmã, paga aqui o meu salário, irmã, faz isso, amém? E aí, meus irmãos, quando é a ovelha que precisa dele, ele pula fora. Irmã, agora eu não tenho tempo, irmã. Ô irmã, não sei o que, arruma um monte de desculpa. E some, nem vai na casa mais daquela ovelha, amém? Porque a ovelha está precisando de ajuda, né, meus irmãos? Então, olha aí, esse é um mercenário, amém? Nós estamos explicando dentro do texto bíblico, irmãos, né? A irmã Alessandra não está pregando, julgando ninguém, amém? Isso aqui é a palavra de Deus, e nós temos que explicar quem que é o mercenário. Quem que é o mercenário? O mercenário ele não está nem aí com a ovelha, vem um lobo, ele sai correndo e larga as ovelhas. Por mim que engole, por mim que mate, faça o que quiser com as ovelhas. Ele não tem responsabilidade, ele é mercenário. O que ele faz é por dinheiro, ele é avarento, ele carrega ambição no coração dele. Ele montou aquele templo ali para poder tirar proveito dos fiéis. Meus irmãos, tem muitas coisas acontecendo assim, né? Quer tirar proveito da pessoa, quer comer somente a gordura, né? Quer a lã das ovelhas. E aí a hora que ela está com a perninha quebrada, meu Deus, a hora que ela está perdida, desgarrada, por mim que fica desgarrada lá. Agora o verdadeiro pastor, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Amém? Ele fica olhando na igreja, ele sente a falta de uma ovelha. Está faltando uma, está faltando uma, está faltando uma. Meu Deus, esse é o verdadeiro pastor. Ele sente falta, se faltar uma, ele larga as 99 no aprisco e fala, deixa eu ir em busca. Porque tem uma ovelha perdida, tem uma ovelha perdida. Ele vai atrás, ele faz visita, ele liga para a ovelha para saber o que está acontecendo. E se ele não pode ir, ele manda alguém. É assim. Amém, meus irmãos? Se ele não pode ir, porque às vezes ele está enfermo, às vezes ele não tem gasolina para botar no carro, ele manda alguém que tem condição.
Ele designa alguém, vai lá, vai ver como é que aquela ovelha tá, fala que foi eu que mandei, vai lá, amém? Se ele tá sem crédito, ele pede pro irmão ligar para ele, liga lá, irmão, vê como é que aquela ovelha tá, eu não posso ir fazer a visita, mas vai lá me representando. Esse é o verdadeiro pastor, amém? Olha aí que coisa linda, né, meus irmãos? E Jesus é o verdadeiro pastor, Jesus é o bom pastor, amém? Aquele que apacenta a si mesmo. Nós aprendemos aí, ó, sobre o mercenário. Mercenário faz tudo por dinheiro, guarda aí. E o pastor que apacenta a si mesmo? É aquele que só preocupa com ele, não é? Você entendeu, né? Ele abandona o rebanho, usa o rebanho como, né, meio para certos fins, amém? Para poder lucrar, né? Lucrar. Ele fica ali meditando a madrugada, como é que eu vou fazer para poder, eu vou fazer um movimento para chamar a gente para a igreja, porque eu preciso lucrar, eu preciso tirar o meu, ele quer proveito, certo, meus irmãos? E aí, aquele tanto de heresia, é a vara da unção, é o sabonete ungido, é o óleo ungido, é o papel higiênico ungido, é o balde da unção, é não sei mais o que, tudo isso para tirar proveito. Amém? Tudo, usando heresias, coisas sem respaldo bíblico para poder tirar proveito. E o povo vai caindo num abismo sem fim, porque o povo não lê a Bíblia, o povo erra por não conhecer a escritura sagrada. O povo vai errando, vai caindo num abismo e não é liberto. Vai na igreja, não é liberto. Ah, mas eu participei da campanha do descarrego, eu participei da campanha do óleo ungido, destrava tudo, mas na outra semana eu já estava ruim de novo e eu não consigo libertar. A minha vida não passa disso, eu continuo na tribulação. Sabe por quê? Porque você não está buscando a palavra de Deus, a maior revelação, a palavra que purifica, que vivifica. Você não está buscando, você está buscando em coisas vãs, em coisas sem respaldo bíblico, coisas que não curam, coisas que não libertam, porque Jesus é suficiente, ele liberta, ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo. Olha aí, se desprenda dessas coisas, se desprenda disso, meu irmão. Jesus é suficiente na tua vida, ele é o bom pastor. Por isso que Davi falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não preciso de mais nada, só Jesus da minha vida. Eu não preciso de pé de coelho para me dar sorte. Eu não preciso de pôr a ruda atrás da orelha para tirar mal olhado. Eu não preciso de passar sal grosso, colocar atrás da porta da minha casa para espantar isso, para espantar aquilo. Porque eu tenho Jesus na minha vida, porque eu habito no esconderijo dele. Estou guardado por ele, estou acobertado com o sangue dele. Eu não preciso de passar óleo ungido na porta da minha casa, porque eu estou acobertado com o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Os irmãos que têm dúvida, depois vocês me perguntam lá no WhatsApp, para mim não sair fora aqui do que eu estou falando, tá bom, meus irmãos? Depois vocês me perguntam no WhatsApp, amém? Então olha aqui, esses que apacentam a si mesmo, eles vivem do rebanho, mas eles não cuidam do rebanho. Eles vivem do rebanho, da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas, mas eles não apacentam, eles não cuidam, eles não doutrinam, eles não pregam a verdade para as ovelhas. Estão enganadas dentro da igreja, estão comendo, meus irmãos, uma comida estragada, recebendo um evangelho que não tem base bíblica, está dando uma comida lá de qualquer maneira, mal esquentada, meus irmãos, a comida amanhecida lá não sei de que dia, e a ovelha, coitadinha, meu Deus, está até passando mal do estômago, amém? Se é que é ovelha, né? Porque é bode que come qualquer coisa. Ovelha não vai comer isso não, ela vai buscar comida saudável. Ovelha que é ovelha, olha, irmão, se você é ovelha, você não aceita comer heresia, você não aceita comer essas coisas estragadas, essas coisas antibíblicas. Quem é ovelha vai buscar a palavra, que é o alimento genuíno, o alimento verdadeiro e saudável, que é a palavra de Deus. Não fica comendo revelação mentirosa, sem respaldo bíblico. Amém? Ovelha que é ovelha, só come coisa saudável. Amém? Meus irmãos. Os bodes ficam comendo qualquer coisa que dá, revela lá uma coisa lá, metade tá dentro da Bíblia e metade não tá. Aí ele, é mesmo, Jesus, não tá, o negócio não tá nem batendo com a vida dele e ele tá lá, é verdade, é verdade. Amém? Irmão, você só tem que comer se estiver dentro da palavra todinha. Se meio tá dentro da Bíblia e meio não tá, irmão, cai fora. Pula fora, irmão.
A palavra é a maior revelação que tem, meu Deus. Então olha aí, vivem do rebanho, mas não cuidam do rebanho, meu Deus. Ezequiel 34, tá lá, Ezequiel 34, come a gordura, vive da lã, mas não apacenta, não doutrina, não prega a verdade, tá pregando mentira, tá pregando heresia, tá pregando coisa sem respaldo, e a pessoa tá ali enganada, tá ali caminhando para o abismo, tá ali sem libertação. Não liberta, porque essa palavra não é a palavra da verdade, porque é a verdade que liberta. Tá lá pregando mentira, tá pregando contra a santificação. Que isso, irmã, não pode passar. Que isso, irmã, isso é mentira, que não pode passar batom. Que isso, irmã, você pode andar de qualquer jeito, pode ir pra praia. Tá pregando mentira em cima do altar. E a pessoa tá lá comendo comida estragada. Como é que vai ficar liberta? Como que essa pessoa vai ser transformada? Como que essa pessoa vai ter um verdadeiro encontro com Deus? Como que o Espírito Santo de Deus vai habitar na vida dela? Se ele não está achando lugar, se não tem santificação, se não tem a verdade, só mentira, só coisa sem respaldo bíblico, como que esse Espírito Santo, que é santo, vai operar, meus irmãos? Olha aí, meu Deus. E agora eu quero dizer uma coisa. Qual é o papel da ovelha? O papel da ovelha é ouvir a voz do teu pastor. Ouvir a voz do teu pastor, mas o pastor que dá exemplo, não é o pastor que está pregando a verdade, não é mentira não, amém? Ouvir a voz do teu pastor, não é dar ouvido para as mentiras não, e fazer o que está pregando errado não, amém? Dar ouvido, obedecer naquilo que está dentro da palavra de Deus, certo, meus irmãos? A ovelha, o papel dela é seguir as orientações, reconhecer a voz do pastor. Amém? Não seguir estranhos, não seguir falsos profetas. Esse é o papel da ovelha. Não seguir a voz dos estranhos, falsos profetas, né, meus irmãos? Olha aí, meu Deus, aceitar o alimento que está sendo oferecido saudável, que é a palavra da verdade. Esse é o papel da ovelha, né? É, a ovelha, aceitar o alimento saudável, é para o bem dela, é para a saúde dela. A palavra da verdade é para a libertação dela. É para ela ser vivificada, edificada, purificada. Então a ovelha, o papel dela é receber. Amém? É aceitar esse alimento que está sendo oferecido, que é saudável, que é a palavra da verdade. Né, meus irmãos? Ser submissa. Né? Meu Deus, que bênção de Deus. Hebreus 13:17 fala, né? Obedecei os vossos pastores, porque eles velam, né, pelas vossas almas, como se quem vai prestar conta delas para Deus, né, meus irmãos? Deixa eu ver aqui. Bom, aquele que é pastor de verdade, né, irmão? Aquele que é o pastor de verdade, porque tem muitos que não estão apacentando, não. Só está tirando proveito, não estão apacentando, só está tirando proveito, só está comendo a gordura e pegando a lã, vivendo da lã dela, mas não estão apacentando. E nós, ovelhas, precisamos ser apacentados, doutrinados. Nós precisamos ouvir a palavra da verdade todos os dias. Nós precisamos, porque a ovelha não tem senso de direção, ela é dependente do pastor, nós somos dependentes do Espírito Santo, nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo todo dia, toda hora, em tudo que a gente vai fazer. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo, da direção de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Nós precisamos. Nós somos dependentes. A ovelha não tem senso de direção. Ela precisa do pastor. Ela precisa de Jesus. Amém? Né? Deixa eu ver aqui, Hebreus. Último versículo, aí tá bom. Tá bom, nós vamos terminar já, tá bom? Deixa eu ver aqui. Hebreus 13. E versículo 17. Deixa eu ver aqui. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então olha aí, né? Os verdadeiros pastores, né? Quando é um verdadeiro pastor, né? Porque se for um mercenário, misericórdia, sai correndo, que ele só quer tirar proveito teu. Amém? É, meus irmãos, tá bom? Então tá aí, né? Tá aí a palavra do Senhor Jesus, amém? Tá aí a palavra de Deus, deu para você, eu creio que entender, amém? A palavra do Senhor. E eu quero perguntar se
se nessa noite tem alguém aqui que você ouviu esse ensinamento, a palavra de Deus, amém? E você quer aceitar Jesus, reconciliar com Deus, amém? Tem alguém nessa live que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer reconciliar com Deus, que quer aceitar a Jesus? Tem alguém? Se tiver, coloca aí, eu quero, eu aceito. Se tiver alguém que quer reconciliar, põe aí, eu reconcilio. Eu quero fazer oração de confissão com você agora, amém? Glória a Deus. Então, ó, Marcos deixou registrado essa palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus. Ele olhou para a multidão e viu aquelas ovelhas como, ou melhor, viu aquela multidão como ovelha que não tinha pastor. E ele começou a ensinar muitas coisas. Olha aí. Que amor, hein? Que preocupação, hein? Que Jesus tinha de ensinar a verdade. Meu Deus. É isso aí, né, irmãos? O verdadeiro pastor, ele tem a preocupação de ensinar as ovelhas. Ele tem a preocupação de ensinar. Será que o pastor... não vou falar nós, porque eu não sou pastora, né? Mas será que nós temos ensinado, temos tido essa preocupação de ensinar a verdade para a ovelha? Para ela não ir para o inferno, para ela não ir para o abismo, para o lago de fogo. Porque purgatório não existe, reencarnação não existe, embora muitos acreditem. Aniquilação não existe, nem universalismo, embora muitos acreditem. Será que nós, pregadores, pastores, missionários, evangelistas, nós estamos tendo a preocupação de ensinar a verdade para as pessoas? Será que nós estamos tendo a paciência de ensinar para as pessoas a verdade? Para elas poderem morar no céu com Jesus? Ser livres do inferno, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo? Então olha aí, meus irmãos. Ou será que nós estamos preocupados só com a lã, a gordurinha, tirar proveito, só com o dízimo? Embora o dízimo é bíblico, né? O dízimo você dá lá, amém? Dá lá na igreja, entrega lá o teu dízimo, né? Aleluia. Entrega lá, na obra de Deus, faz a tua parte, né? Faz a tua parte. Mas será que essas pessoas têm se preocupado em ensinar a verdade, apacentar? Nessa pandemia o negócio está feio, né, irmãos? Quantas ovelhas estão dispersas nessa pandemia? Quantas ovelhas estão dispersas nessa pandemia? Sem pastor para apacentá-las. Meu Deus. Quantos, eu vou dizer, não somente pastores, pregadores, só preocupados em subir no púlpito e fazer movimento e cair para o chão e mostrar e se mostrar e falar que está cheio do poder e gritar e pular num pé só e fazer aqueles movimentos e manda o povo bater palma e aquela barulheira toda e nada de ensinamento da palavra do Senhor, nada de ensinar a verdade. E o povo vem para o culto vazio e vai embora vazio. Por quê? É uma pregação, é uma comida que não alimenta, que não satisfaz a alma, que não deixa satisfeita a nossa alma. Nossa alma quer a verdade. A nossa alma quer a palavra, o alimento saudável, quer a palavra. Louvorzão não enche barriga de ninguém. Movimento não enche barriga de ninguém. Óleo destrava tudo, não enche barriga de ninguém. Mas a palavra enche, satisfaz a nossa alma. Você que vai aceitar Jesus, levante a mão, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. E você aí que quer reconciliar, repete comigo: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a tua casa e obedecer a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa
todos os irmãos e todas as irmãs. Deus abençoe vocês. Que Deus honre a fé de vocês. Fiquem firmes com Jesus e busca a verdade, busca a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Vocês que aceitarem e reconciliarem, procure uma igreja que prega a verdade. E ore e leia a Bíblia todo dia, porque Jesus está voltando. Tá bom, meus irmãos? Procure uma igreja bíblica que prega a Bíblia, que prega a verdade, né? Fique longe de heresias, fique longe, meus irmãos, de movimentos. Você tem que escolher uma igreja que prega a palavra. Amém? Deus abençoa, tá? Deus abençoa vocês. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Tá bom, meus queridos? Hoje nós vamos ficar por aqui. Um abraço para todos vocês. Lembrando que amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos aqui no último dia da campanha e meio-dia também na oração. Tá bom? Meia-noite começa novamente, terceiro dia do jejum de rede social. Os irmãos que estão entrando, que entraram lá, às vezes tá que eu não respondi aí eu não mandei mensagem lá no Telegram, é porque eu não estava entrando lá no Telegram, certo? Né? Devido aí o jejum da rede social também, acabou que eu nem entrei, não tive tempo para entrar lá. Amém? Depois também que eu entreguei, eu não tive tempo, né? Mas depois vou estar mandando a mensagem lá. Deus abençoa. Isso, 6 horas da manhã, irmã Edith. Deus abençoa todos, irmãos. Um abraço, fica com Deus. A paz do Senhor e a paz. Fica com Deus.